foi, né? Agora vai. Ué. Bom, então eu preparei para essa última aula aí o nosso último material, último assunto do nosso material, melhor dizendo, né? São regiões polares e Oceania. A gente falar um pouquinho aí dessas duas áreas e a gente fecha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar, pode estar perguntando, tá? A gente vai trocando uma ideia. Então, das regiões polares, a gente tem duas regiões polares, né? Nosso planeta. Ártico e Antártida. A gente fala primeiro do Ártico, para a gente falar da Antártida. Né? Diferentemente da Antártida, o Ártico não é entendido como um continente. Né? A Antártida é entendida como um continente. Aqui não. Aqui é uma extensão ali de várias regiões que compõem aí o Ártico. Né? Regiões que estão no extremo norte, no hemisfério lá do nosso extremo norte, né? do planeta. Tá? Então a gente tem lá, o Ártico se encontra no Círculo Polar, né? Ártico, conhecido também de Polo Norte, o Polo Norte geográfico, uma das áreas mais frias do planeta, assim como o extremo sul também é. Né? O Ártico, em toda a sua extensão ali, tem 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desse total, 65% é composto pelo Oceano Glacial Ártico. E aí há também uma outra questão, que na época do inverno, no hemisfério norte, essa extensão dele aí se amplia, né? Que as águas ficam congeladas, então a gente tem uma expansão do Ártico, né? Então fica ainda maior. Tá? 45% do restante dos territórios são construídos por uma imensa quantidade de ilhas, né? Além de partes continentais ali que pegam países do extremo norte. Quem são esses países? Eu vou pegar lá. Estados Unidos do extremo norte, o Alasca, né? Que é um território americano desde o século XIX, virou estado em 1959, né? Então, Canadá, o norte do Canadá nem a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho aqui, pouco habitado, variando de 100 mil habitantes, grande maioria deles nativos. Noruega, também tem ali uma extensão, né? Principalmente ali numa região que nós conhecemos, deixa eu ver daqui a pouquinho também, vou falar um pouquinho dela. Aí vem Suécia, Finlândia e a Rússia, região da Sibéria, que é a região ali russa mais fria que existe, com muitos recursos naturais, né? Então, esse território russo aí também tem uma ferrovia ali fabulosa, muito conhecida, a gente vai falar também um pouquinho dela. Tá? Então, essa é a região do Ártico. Então, esse conjunto, extensões de países, mais ali um conjunto de ilhas. Não é uma região continental. Característica física dessa área, né? Temperatura lá constante, a média ali, ó, sempre menos de 2 graus, né? Vegetação, tundra, né? Então musgos e líquens. A gente vai ver que lá na região da Sibéria muda um pouquinho, porque lá tem taiga. Assim, o que é a taiga? Coníferas, né? Densamente exploradas ali, né? Mesmo assim ainda é a maior região de floresta do planeta, essa região de taiga ali na região siberiana, né? Pega a extensão da Rússia. Tá? Então, tundra, composto por musgos, líquens, que geralmente aparecem com uma frequência maior no período do verão, que é quando a gente tem um derretimento ali do gelo, aí esses líquens eles conseguem aparecer com uma frequência mais forte. Né? Oceano glacial ártico, que aí tem ali o mar interior, águas permanecem praticamente o ano todo congeladas, né? O que dá a impressão de uma expansão do território. Né?
Isso aí cria uma barreira, né, para desenvolvimento de pesca e transporte marítimo também nessa região, porque a água é congelada, né, dificulta o acesso à área. Né? A gente tem ainda diversas banquisas, que são as os imensos blocos de gelo, né, que vem ali da água salgada, que a gente também chama de icebergs, né, muito famosos, principalmente depois que aquele filme ficou muito famoso, que é o Titanic, né? Então a gente conhece ali um pouco desses icebergs através desses filmes, né, que mostram pra gente esses blocos de gelo que vão se desprendendo. E conforme a temperatura média do planeta aumenta, ele se desprende com uma velocidade ainda maior. Isso tem ocorrido bastante nessas áreas geladas, mais geladas, que é o desprendimento desses blocões de gelo aí. Então essa ideia de que o aquecimento global, conversa, não existe, não é bem assim, existe sim, e isso tem ocorrido com uma frequência muito maior no nosso planeta nos últimos anos. Né? Regiões do Ártico. Então, nós temos algumas regiões ali que pertencem ao Ártico, né, que estão inseridas nele, e que sofrem, por sua vez, a influência dele também. Né? Então, influência de temperatura, influência de vegetação, de fauna. Né? O Alasca, primeiro lá, comprado do Império Russo em 1867 por 7,2 milhões de dólares. Foi quando os Estados Unidos comprou aquela extensão territorial, né, que é separada ali da pontinha da Rússia por um estreito. Né? Era a comunicação que eles tinham. Né? Então é o Estreito de Gibraltar, não, brincadeira, Estreito de Bering, né, que separa essas duas regiões. Eu pensei em Bering e Gibraltar, mas tem problema. Estreito de Bering, que separa ali as duas áreas. Né? Então foi comprada lá no século XIX, já metade para o final do século XIX. Né? Vira Estado nos Estados Unidos em 1959. Aí adquiriu ali a condição de Estado. Quem acompanhou as eleições americanas viu bastante, falou bastante, viu aí que eles estavam ali falando bastante, né, dos estados, que principalmente ali durante a apuração, os delegados, né, o Alasca apareceu lá a partir de 59 na condição de estado, né, dos Estados Unidos. Tem uma baixa população, isso se deve ali ao clima, né? Mas é muito rico em recursos naturais. Toda essa região do Ártico é muito rica em recursos naturais, né? Principalmente petróleo, carvão, tem a questão da pesca, que são as grandes atividades, né? Caça, as grandes atividades dessas áreas, e o Alasca apresenta todas elas. O norte do Canadá, sei lá, províncias nativas, inuites, que no passado eram chamados de esquimós. Mas aí esses esquimós, como foi dado, esse termo foi dado pelos europeus, né? E significa comedor de carne crua. Aí eles passaram com o tempo a mudar esse termo. E aí o termo correto é Inuit, que são os nativos do norte ali do Canadá. Tem Inuit em outras áreas, perdão, tem Inuites em outras áreas também, em outros países, né, que são esses nativos ali que estão ligados a essas áreas mais frias. Né? E, em média, nessa região aí do norte do Canadá, tem 100 mil habitantes. Você pode variar um pouquinho, né? Mas 100 mil habitantes. O que prova que não é uma região muito povoada. Né? Isso porque a condição climática impede. Né? Então, a maior concentração de canadenses está ali na fronteira com os Estados Unidos. Aí mesmo, no extremo norte, só os nativos que vão buscando ali a sua sobrevivência. Né? Groenlândia, nação autônoma da Dinamarca desde 1979. É uma nação autônoma, mas tem média de 50 mil
habitantes, não tem muitos habitantes também nessa área, mas ainda pertence ao o país aí, a Dinamarca, né? Como se fosse um estado da Dinamarca mais distante, né? Concentrado aqui no continente americano, tá? A base econômica da Groenlândia é pesca, e também ali, né, algumas áreas de caça também nessa região, né? Tem muitas reservas de minérios, ó, muito explorada também pelo governo dinamarquês aí, pelos próprios cidadãos que vivem lá, né, para poder tirar a sua subsistência desse território. Então muita gente acha que a Groenlândia é um território desabitado, não é. É habitado e tem atividades, né, econômicas. Tá? Que a gente fala muito pouco dela, né? Nos livros se fala muito pouco da Groenlândia. E a Sibéria, que é a região norte da Rússia, né? Que é onde passa lá a ferrovia Transsiberiana, que é a região mais fria do território russo também. Então, essa ferrovia Transsiberiana histórica, né, passa por lá. E é uma das áreas mais degradadas também, onde sofre ali uma intensa atividade humana, principalmente para retirada de recursos naturais. E aí vai desde atividade extrativa vegetal até petróleo, gás dessa área, que abastece ali países, né, do continente europeu, através do oleoduto, gasoduto, né, vai abastecendo esses países da Europa. Antártida, falando agora da outra parte fria, essa sim, continente, nessa região é um continente. Continente lá, Antártico, formado em sua totalidade por gelo e possui características singulares. Essa região ali detém cerca de 10% das terras emersas do planeta, é uma região muito extensa, né? O coração ali é composto, na região central, né, da Antártida, é composto por um grande planalto de gelo, altitudes entre 1.500 a 4.000 metros acima do nível do mar, né? E essa região aí corresponde a uma área de calota polar, ocupando um território com um tamanho semelhante ao do Brasil, na região, né? Essa área, rica também em recursos naturais e rica em diversidade, em biodiversidade, né? Ela não pertence a nenhum país. Isso é algo que está previsto, a gente vai falar daqui a pouquinho o porquê que não pertence a nenhum país, mas ela serve só para fins de pesquisas. Então, pesquisadores vão para essas áreas, para essas regiões, para poder estudar ali. Né? Estudar o quê? Estudar o gelo, as camadas, né? Essas áreas, estudar o solo dessas áreas, né? Para ter ali um conhecimento maior sobre o planeta. Né? Então, é uma região que não pode ter nenhum tipo de atividade comercial. Você não pode extrair ali minério, você não pode extrair ali, no caso, petróleo, por exemplo. Você não pode extrair nada dali, nenhuma atividade comercial, só para fins de pesquisa. Então, você estuda o solo, você estuda ali a constituição, né, a formação daquela região, tá? Mas não pode ter atividade econômica ligada a essa área. Inclusive, o Brasil tem uma base, o Brasil também tem uma base científica aí na Antártida. Então, aqui nós temos todas as regiões, isso aqui é o Polo Sul, né, no plano azimutal, todas essas regiões, e todas elas têm ali bases militares. A nossa está nessa região aqui, nossa base militar. De pesquisa mesmo, base militar não, base de pesquisa, porque também não pode ter atividade militar nessa base de pesquisa. Né? Estados Unidos, França, Rússia, Inglaterra,
Holanda, Alemanha, Japão, Brasil, Itália, todos eles têm bases de pesquisas aí. Então, todos eles estão vivendo próximos ali, né, convivendo, pesquisadores, cientistas, e trocando ali, né, as informações para poder entender a formação desse continente, né, dessa região. E ela explica muita coisa também, ela explica muita coisa para a gente. Né? O Tratado da Antártida. Por que esse tratado é tão importante? Porque é ele que determina ali que os países não podem explorar de outra forma a Antártida a não ser para pesquisas. Né? Então ele foi lá, estabelecido em 1959. Os países ali, ó, partes continentais da Antártida, se comprometem a suspender suas pretensões no período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. Então, todos eles atuando ali, né, no sentido de cooperação, sem fins financeiros, então, sem capital, né, sem fonte monetária. Né? O tratado possui um regime jurídico que estende a outros países, além dos 12 iniciais. Inclusive, o Brasil é um dos que está desde o início aí, com bases, né, de pesquisa nessa região. Possibilidade de se tornar ali, ó, partes consultivas das discussões que regem os estados entre os continentes, né? Bonitinho. Essa área abrangida ali pelo tratado, ó, paralelo 60 graus sul, e nela nós temos ali aplicando 14 artigos, princípios com liberdade para pesquisa científica, cooperação internacional, utilização pacífica da Antártida, então sem guerras, né? Proibindo a militarização da região, você não pode usar explosivos, né, explosões nucleares, depósito de resíduo também radioativo não pode ser utilizado durante um tempo. Se pensou bastante em mandar para a Antártida, né, os depósitos radioativos, daquilo que sobrava da produção de armas e de energia, mas ainda bem que isso foi desconsiderado. E o tratado veio para afirmar ainda e garantir a preservação da Antártida, tá? Então, repetindo, aí só para fins de pesquisa. Fins comerciais e fins militares, essa área não pode, não tem que ocorrer, não deve ocorrer. Tá? A Oceania, falando mais um pouquinho dela agora, que a gente quase não falou, né, ao longo do ano. A Oceania, também conhecido como Novíssimo Mundo, tá ali, ó, o continente mais isolado do mundo. E essa região, devido a esse isolamento, fez com que fosse a última área, né, a ser ali descoberta pelos europeus. Portanto, a sua colonização é algo muito recente. Né? Por isso, Novíssimo Mundo, que é uma forma de você também regionalizar ali o planeta. Né? Nós temos lá regionalização do planeta ligada a o Antigo Mundo, e aí você tem Ásia, Europa e África, o Novo Mundo composto pelo continente americano, e o Novíssimo composto pela Oceania, né, que pega ali os países Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, né, e os outros conjuntos de ilhas ali que existem. Tá? Sua configuração é um enorme arquipélago, formação derivada de erupções vulcânicas, porque é uma região de intensa atividade endógena. E aí, quem não lembra o que é atividade endógena, são as atividades internas do planeta. Então, vulcanismo e tectonismo são as atividades endógenas aí que o nosso planeta faz. Né? E essas duas atividades contribuem ali
para a construção e reconstrução do planeta. A todo momento nós temos isso ocorrendo. Como é uma região que está ali ligada ao círculo de fogo, se você círculo de fogo qual que é o círculo de fogo? Ou anel de fogo? Região do Pacífico. A região ali do Pacífico é a região do círculo de fogo do nosso planeta, a área onde nós temos a maior quantidade de vulcões ativos. E essa região pega boa parte desses vulcões ativos, então tem muita atividade endógena nessa área. Então, lá, cercado pelo Oceano Índico, a oeste e Pacífico, norte, leste e sul. Então está justamente nessa região onde existe muita atividade endógena. Né? Conjunto de ilhas dispersas pelo Pacífico é dividido em 3 áreas. E aí é bem legal essas 3 áreas, né? Então a gente tem lá Micronésia, ilhas pequenas. E aí tem a Melanésia, que são as ilhas negras, e a Polinésia, que aí tem um monte de ilha ali, né? Várias ilhas pequenas que compõem essa área da Oceania. Olha lá, a última concentra grande parte das ilhas da Oceania. Dentre todas as ilhas, as mais importantes são Havaí e a Polinésia Francesa, onde está situado lá o Tahiti, né, que são as 2 áreas. O Havaí, o Havaí que é um dos estados que compõe, né, um dos 50 estados dos Estados Unidos. Também subiu a categoria de estado, assim como o Alasca. Né? Então o Havaí também compõe ali. Inclusive tinha, se não me engano, 3 delegados na eleição dos Estados Unidos. Vocês viram que a nossa eleição acabou ontem, no segundo turno. Os Estados Unidos ainda não acabou. Os caras estão conferindo voto lá ainda. Né? E no continente lá existem 11 arquipélagos, estados, né, com áreas pequenas. Aí tem os estados federados da Micronésia. Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, né, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, são as áreas ali que compõem esse conjunto de ilhas. Grande maioria delas, ilhas vulcânicas, habitadas, a grande maioria habitadas. E como que faz no período da atividade vulcânica? Se esconde ou sai do território, depois que passa a atividade, retorna. Né? Até porque, acabei de dizer, essa região é a região onde nós temos a maior concentração de ilhas e de vulcões ativos, né? Vulcões que estão em atividade. Né? Não é como o nosso caso aqui no Brasil, que a gente tem um vulcão inativo, ou seja, que já encerrou, né, a sua atividade. Lá eles têm vulcões ativos, que estão entrando em atividade com frequência. Aí, as ilhas que compõem, né, conjuntinho de ilhas, destaque para essa grande aqui, que é a Austrália, dimensão continental, né, um país continental, assim como o Brasil, Ilha Tasmânia, Nova Zelândia. Do hemisfério sul, são essas ilhas, essas 2 aqui, principalmente, as ilhas desenvolvidas, né, as áreas desenvolvidas do hemisfério sul, elas são os países desenvolvidos, países ricos. Os 2, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, são Commonwealths ainda da Inglaterra, ou seja, tem um regime parlamentarista, tem parlamento, tem primeiro-ministro, mas estão ligados à rainha. A rainha da Inglaterra é o chefe de estado deles. Interessante isso, né? Você tem ali países independentes que têm parlamento, mas o chefe de estado é a rainha da Inglaterra. Então ela tá longe pra caramba e é ela que é a chefe de estado aí deles. Eles fazem parte aí dessas Commonwealths, né? A Austrália tem um grande desenvolvimento, principalmente nessa região aqui, né? Região litorânea aqui, leste, grande região aí desenvolvida da Austrália, tem um grande deserto também, então, amplitude térmica, né? A questão da pressão nessa área contribuiu para a formação, né, dessa região.
se destaca por uma grande e intensa exploração mineral, e aí minério de ferro. Inclusive, a Austrália é uma das fornecedoras de minério de ferro, junto com o Brasil, para a China, compete com a gente. E tem um grande desenvolvimento industrial também. Tem indústria, mas se destaca mais pelo setor de serviços, essa região aí, né, da Austrália. Tá? Nova Zelândia, território menor, né, do que o território australiano, mas também uma região desenvolvida. Essa querida Nova Zelândia aqui, que foi um dos países que mais soube controlar ali o período da pandemia. A primeira-ministra lá da Nova Zelândia soube controlar muito bem a questão ali da pandemia dentro do seu território. O setor aqui de serviços dos dois países, né, tem um grande destaque, principalmente o turismo na Nova Zelândia, né, e os serviços financeiros da Austrália. São os maiores destaques aí dos países, até porque estão falando de países desenvolvidos, né? São países ricos os dois. Então estão lá naquela categoria dos países do hemisfério norte. Por isso, quando a gente analisa lá a divisão, né, do planeta entre ricos e pobres, a linhazinha ela sai cortando, né? Estados Unidos e Canadá, toda a Europa lá, aí ela desce, faz um recorte e tira a Austrália e Nova Zelândia, né? Porque são considerados ali países ricos, né? Desenvolvidos. Assim, e o conjunto de ilhas aqui? Esses outros aqui, não, né? Com exceção desse, que é o Havaí, né, que está aqui muito próximo dos Estados Unidos e ganhou ali a condição de Estado justamente para evitar possíveis invasões, né? E tem Papua Nova Guiné, que aí Papua Nova Guiné, que está próximo ali do Sudeste Asiático, a própria Austrália, né, está muito próximo do Sudeste Asiático também, está aqui, ó, Papua Nova Guiné, não é um país desenvolvido. Papua Nova Guiné não é desenvolvido. Está, né, no conjunto aqui de países subdesenvolvidos, né, e a sua proximidade, né, com o Sudeste Asiático também acaba contribuindo muito, né, para esse fator. Tá? As outras ilhas que a gente comentou, estados federados da Micronésia, né, a Ilha Naral, Ilha Salomão, né, todas elas ilhas com uma pouca quantidade de habitantes, né, um baixo desenvolvimento ainda, né, ainda estão melhorando muito o seu desenvolvimento social, né, com exceção daquelas que são ligadas aos países europeus. Essas aí têm um investimento um pouco maior, um pouco mais concentrado do que as outras regiões, né? Aqui ainda tem extensões também, ó, outras áreas que pertencem ali à Nova Zelândia. A gente também tem aqui o Tahiti, né, dentro da Polinésia Francesa, que também pertence à França. Então são áreas, né, que estão aí presentes, né, para vários países. E essa linha que corta, que esse mapa é bem legal, já falando um pouquinho da parte física, é a linha de data, justamente onde a gente tem a mudança da data, a mudança do dia para o outro. Você atravessa essa linha aqui, nesse sentido você altera ali a data, porque quem lembra de cartografia, então esses países estão justamente na linha de data, que seria ali o meridiano de Greenwich, né, do outro lado. E aí, se você retorna, você volta para a data anterior, né? Então, aqui você faz uma espécie de viagem do tempo, se você quiser ficar ultrapassando ali, né? Então, a linha está bem próxima aqui deles, tá? E com isso a gente encerra aí esse assunto também. Assunto mais curtinho, né? Mais tranquilinho. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, não, não, sim. Falar alguma coisinha? Tá de boa? Alguma dúvida com outro assunto que queira tirar aí? Não? Silêncio total? Tranquilo? Então tá. Então, galera, essa é a nossa última aula, né?
Então, vou aproveitar também para me despedir de vocês. Eu não conheço vocês ainda pessoalmente, né? Essa pandemia fez com que isso acontecesse, né? A gente só se conheceu aqui pelo... Só cheguei a dar aula para o terceiro ano no presencial. Nem vocês, no primeiro ano eu tive contato, mas foi um ano muito bom, tirando essa questão aí da pandemia, né? E outras que porventura aconteceram nesse período. Mas foi um ano muito legal poder estar trabalhando aí com vocês, né? Mesmo que a gente tenha interagido muito pouco, porque às vezes a aula passa muito assunto e vocês acabam falando muito pouquinho, né? Um ou outro que participa mais, mas foi muito bom. Espero ano que vem que a gente tenha normalizado essa situação para a gente poder trabalhar no presencial, né? Trocar uma ideia, conversar, se conhecer melhor. Ano que vem vocês estarão no terceiro ano, último ano de vocês no ensino médio. Então, mas quero dizer que foi uma honra aí, foi muito bom ter trabalhado com vocês esse ano. Tá? Espero que ano que vem a gente se veja no presencial lá no terceirão. Todos lá, né? Então vai todo mundo passar de ano, então ano que vem no terceirão, último ano ali antes dos vestibulares da vida. Tá certo? Então eu vou pedir para vocês colocarem o nome na chamada. Todo mundo coloca o nome na chamada aí. E estão liberados. Quem colocar o nome na chamada está liberado. Tá? Tem um descanso um pouquinho maior hoje, já que a gente encerrou um pouquinho antes. Um forte abraço. Professor, E a gente se vê. só uma coisa, esse conteúdo que você explicou agora, ele cai tipo no exame ou na recuperação? Olha, eu não defini ainda, Natan, o conteúdo do exame, da recuperação. Até porque Mas pode cair. pode ser que caia. Né? Ah, Simplesmente entendi. esses últimos conteúdos que a gente trabalhou. Porque não me passaram essas datas ainda, né? Aham. Aí eu tô esperando. Mas pode ser que caia. Beleza? Beleza, então. Valeu, professor. Mas aí eu, Abraço. mas aí eu vou informar lá, tá? Tá Vou bom, informar, tá eles vão bom, te passar. Valeu, tá bom. Natan. Abraço, querido. Tchau, prof. Muito obrigada por esse ano. Eu sei que a gente não se conheceu presencialmente, mas obrigada por ter ficado com a gente, ensinado nesse momento de transição que foi muito complicado, né? A gente se acostumar com online e ainda com mudança de professores. Mas obrigada por todo o carinho e compreensão com a gente. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço, porque eu sei que para vocês não foi fácil, né, todo esse período. Pelo amor, pô, vocês tivemos troca de professor, pandemia, a gente não se conheceu pessoalmente, né, só pela internet, pelo Meet, mas eu espero que ano que vem a gente tenha um tempo mais próximo ali, né, na sala, trocando uma ideia, tá? Então, uma excelente férias para você. Para todos, né? Para você. Bom descanso. Até ano que vem. Beijo. Muito obrigado. Até o ano que vem. Beijão. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui pra gente. Tchau, prof. Feliz Natal e Ano Novo. Tchau, tchau, querida. Para você também.